Olá, eu sou Alexandre Teixeira e eu estou aqui ao lado do Antônio Salvador para apresentar mais um episódio do podcast Work in Progress. O nosso tema de hoje é a evolução do papel da pessoa que lidera o RH das empresas, o diretor de RH ou a diretora de RH. Esse foi um episódio super interessante, porque você que é empresário, ou você que é um executivo que gosta de trabalhar e quer trabalhar em RH, você vai aprender muito com a Mirela Gomiero. A Mirela tem uma experiência muito bacana, ela começou trabalhando na Brahma, depois passou por empresas globais, trabalhou no exterior, trabalhou no Grupo Pão de Açúcar, e hoje ela está à frente da área de RH, uma área de RH expandida da AFIA. Além do RH tradicional que a gente conhece, do recrutamento, à demissão, né? Ela também cuida de TI, ela cuida do centro de serviços, incluindo toda a parte financeira, ela cuida de obras, quer dizer, ela tem um perímetro de RH, e vocês vão perceber que o link de todas essas áreas é o assunto de produtividade, eficiência e experiência. Né? E ela vai contar um pouco de como ela aprendeu, como ela criou toda a sua carreira para chegar nesse momento e estar à frente dessa área, como também ela vai compartilhar experiência de como ela vê o futuro dessa gestão de RH. A gente vai, ao longo desse episódio, contar como que alguém que olha para a Mirela e se inspira na Mirela, o que é muito razoável, porque ela de fato é uma pessoa inspiradora, o que a pessoa precisa fazer para amanhã ocupar uma cadeira como a da Mirela. Esse podcast que você deve estar ouvindo pelo Spotify, você pode estar assistindo pelo YouTube, você encontra também nas redes sociais, sempre como WIP Podcast. A gente está lá no Instagram, está lá no TikTok, está lá no LinkedIn. Se você ainda não nos segue, a gente vai gostar muito se você passar a nos seguir. Esse episódio chama-se O Novo Poder do CHRO. E esse episódio, como todos os outros dessa temporada, é um oferecimento de LG Lugar de Gente, da Stay Previdência e também da Comp, e uma parceria com o grupo Gestão RH. Mirela, primeiro, super obrigado por ter aceito o nosso convite, estamos super contentes de te receber aqui. Esse nosso episódio de hoje chama-se O Novo Poder do CHRO, e acho que a gente pode gastar um bom tempo aqui do nosso episódio discutindo que poder é esse, ou seja, uma pessoa que senta na tua cadeira de CHRO hoje, o que essa pessoa, se for um bom CHRO, se for uma boa CHRO, é capaz de fazer, pode fazer dentro de uma companhia? Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar com você, Alexandre, Salvador também. Temos muita história, prazer enorme te ver e a gente está aqui nesse Work in Progress, né? Eu acho que a gente também se conecta, a gente como ser humano o tempo inteiro está evoluindo, como profissional também. E a função de RH, que eu acho que é o principal aqui assunto de hoje, é uma função que evoluiu muito nos últimos tempos e eu diria que o superpoder é conectar as pessoas à estratégia cada vez mais. Então, a gente aqui articula dentro da organização, a gente forma líderes, a gente transaciona, né, tudo que no final das contas, tocam as pessoas para impulsioná-las em termos de engajamento, para concretizar essa estratégia, esse propósito, né, esse sonho de um fundador ou de uma grande empresa que tem produtos, serviços, tecnologia dentro do mercado, e é um superpoder. Às vezes eu acho que a gente nem se dá conta do tamanho desse poder Impacto, né? E o impacto que isso tem dentro da organização, dentro da sociedade, nas pessoas. Às vezes eu falo, né, com as pessoas, olha, a gente vai passar por vários momentos e de ciclos profissionais. A gente tem que impactar as pessoas no momento de que, quando ela chega lá aos seus 80, 90 anos de idade, ela vai lembrar, né, daquelas situações, daquelas experiências, ela vai falar, putz, valeu a pena, eu aprendi tanto, né, com o Salvador, aprendi tanto com o Alexandre, aprendi tanto, nossa, eu fui desafiado, eu me tornei melhor. É sobre isso que a gente está aqui, né, esse impacto pessoal, profissional é que a gente também
acaba levando um pouco dessas sementes todas para a sociedade. Legal. E, Mirela, Dona Maria Lúcia, tá conhecida como minha mãe, também assiste ao podcast, Sim, ouve o podcast. maravilhosa. Deve estar perguntando assim, pô, mas o CHRO, o diretor de RH, é aquele cara ou aquela cara que olha da contratação até a demissão, né, das pessoas de uma empresa, olha como as pessoas são remuneradas, olha como as pessoas são treinadas, como as pessoas, né, como é que Sim. se organiza. Então esse era o que eu imagino é o conceito do diretor de RH que todo mundo imagina. Mas ele está indo mais do que isso. Sim. Né? Conta um pouquinho do teu perímetro hoje e como é que você acha que essas coisas se conectam? Tá. Eu acho que isso é um privilégio também que eu tive dentro da minha cadeira de CHRO, quando eu comecei ali dentro do Grupo Pão de Açúcar, naquele momento com 150 mil colaboradores, junto contigo. Opa. Foi um prazer enorme. Quando é isso, Mirela? Isso foi em 2016 até 2023. Você está voltando 10 anos no tempo. Exatamente. Não Então, precisava se dar. Para que se dar? Para que ser tão preciso? não vai entregar ainda. Para que Porque ser tão é preciso? interessante entender quanto mudou essa função de CHRO em 10 anos. E naquele momento essa era a proposta. A gente, claro que estava ali num volume, né, que a gente precisava de agilidade, disponibilidade, foco em processo, serviços disponíveis 24/7. A gente precisava de escala, principalmente quando você está falando de 150 mil colaboradores no Brasil inteiro, com diferentes marcas que você tem que servir. E ao longo dessa carreira... E entregar serviço para esses 160 de forma adequada, né? Exato, e que ele pudesse também aqui se sentir acolhido na mesma aqui sintonia da transformação do mundo também. Vamos lembrar que em 2016 já estava todo mundo com celular, já estava todo mundo ali, né, entre Uber, redes sociais, Airbnb e entre outras plataformas que transformaram a experiência digital e que quando a gente olha para dentro dos nossos colaboradores, ele fala assim, mas por que eu não tenho acesso a uma declaração? Gente, isso é tão simples. Exatamente. Por que eu não consigo ver meu olerite digitalmente? E veja, 2016, a gente entregava o olerite físico. Eu lembro do Salvador, né, com uma mesa, você tem que contar essa história. É mesmo? Era um pallet, um pallet de papel. Que saía para o Brasil inteiro. Um pallet, né? para quem não sabe, é aquela caixa que você coloca, empilha produtos então, no armazém, por exemplo. Era um pallet de papel que era distribuído 160 mil Todos duas vezes os ao mês, meses, né? todos os meses, mais o 13º, e mais o olerite de PLR, né? Então, na hora que a gente começa a disponibilizar tudo isso, veja, a gente organiza o processo, organiza aquilo que é transacional, você cuida ali daquilo que é a fundação, né, da função do CHRO, que é isso que você trouxe, Salvador, né? É contratar, desligar, colocar férias, etc. Mas hoje a gente vê a função de RH evoluindo também para outras competências. Né? A gente já vê o CHRO junto com sustentabilidade, a gente já vê o CHRO junto com tecnologia, e eu também consegui aqui aprender outras competências e também me desafiar, ter a coragem para ir para essas outras competências. Então, quando eu assumo, inclusive dentro do GPA, ainda como CHRO, olha, você vai cuidar de RH, mas a gente também quer, né, aqui que você cuide de outras competências. Você vira uma chave que é uma chave de negócio. Né? Então, que a agenda, junto com a liderança, junto às metas, junto aos objetivos da empresa, elas não se tornam só de contratar, demitir, etc. Como é que eu estou atendendo o meu cliente lá na frente de caixa? Como é que eu torno esse processo aqui uma experiência que vai me diferenciar em relação aos concorrentes? Né? Como é que eu trago mais gente para uma experiência em tecnologia que está completamente alinhada ao mercado? Eu tenho esse investimento ou não? Como é que eu articulo com o CFO esse investimento? Então, ela abre aqui um leque de agenda, de competências e de outras disciplinas
que eu acho que faz da gente aqui como CHRO justamente uma posição que é uma posição de negócio e que, claro, né, como função principal articula aqui através das pessoas, já que a gente tem isso como uma grande especialidade, né? Esse é um ponto interessante. Você mencionou no começo da sua resposta a palavra estratégico ou estratégia. Agora você falou do negócio. Eu tenho a impressão que isso vai ser um tema recorrente dessa temporada. No nosso episódio de estreia com o Marcelo Batti da Vale, conversamos um pouco sobre isso, sobre você trouxe alguns dados interessantes sobre o quão pequeno é o percentual de CHROs que se tornam CEOs, menos de 1%. Menos de 1%. E aí, versus 14% do CFO, né? Como fonte, né? Da onde sai esse Sim. profissional ou essa profissional para ir para CEO. E aí nós caímos numa discussão que o CHRO precisa ser um profissional ou uma profissional estratégica para a companhia para que possa amanhã eventualmente ser CEO. E eu lembrei que eu sou jornalista e desde que eu comecei a cobrir gestão, eu ouço essa história há mais de talvez uns 15 anos, Sim. de que o CHRO, nem se falava nessa época, falava o diretor ou a diretora de RH, precisa ser mais estratégico. E Salvador e eu estávamos conversando mais cedo e discutindo o que é ser estratégico. E aí eu faço a pergunta para você, o que é ser estratégico para poder eventualmente se tornar CEO da companhia amanhã? Estar nessa agenda de negócio concretizando a estratégia todos os dias. E a gente concretiza isso através de cultura, a gente concretiza isso através dos rituais de cultura, através da formação da liderança. A gente tem aqui vários rituais, agendas, onde a gente influencia toda uma organização. Vamos pegar um pouco dessa evolução, né? A gente sai lá de administração de pessoal, há uns 20 anos atrás, gente gestão, né? Se torna aqui, né, o grande modelo. Depois a gente vai um pouco para Dave Urich ali, junto com, né, quais são os papéis de RH. Explica o David Urich para quem não conhece. Exato. Dave Urich é um grande aqui guru, né, dentro do RH, que ele colocou um modelo, justamente de modelo de RH estratégico, onde você tem aqui 3 papéis, né? Então, um papel que faz o relacionamento com esse cliente direto do negócio. Então, ele que está ali trabalhando para impulsionar esse negócio. Você tem o centro de serviços compartilhados, que é onde você transaciona toda essa base da pirâmide que a gente falou. E você tem as áreas técnicas que estão o tempo inteiro olhando o que é mercado, o que é diferencial, quais são novas políticas que a gente pode trazer. Então, ele trouxe um pouco desse modelo, desse template que muitas empresas e as grandes empresas e multinacionais utilizam hoje em dia, né, como organização, como design para dentro de recursos humanos. Mas falando um pouquinho de gente gestão e da estratégia, né? Quando a gente olha o processo de gente gestão, ele é riquíssimo como empoderamento de RH, porque o gente ele vai cuidar de todo, né, de todos esses processos que a gente tem dentro do dia a dia. E o gestão, o que é? Nada mais é do que você desdobrar as diretrizes da companhia, de você desdobrar as estratégias e tornar aquele sonho, aquela visão que você tem, que, né, está desenhada ali junto com os sócios daquela empresa, junto com o conselho de administração da empresa, dentro da organização. Então, olha, quem está responsável por vendas, como é que eu, né, traciono isso e articulo junto com a estratégia que a gente tem de crescimento? Ele faz isso num curto prazo e faz isso também dentro do longo prazo. E o CHRO, ele organiza tudo isso, ele dá cadência a tudo isso. Então, para mim, o CHRO ele tem uma função estratégica, né, dentro da organização de impulsionar a organização e de trazer, ele é o grande arquiteto, vamos colocar essa palavra aqui, para organizar essa agenda incansável, diária, de execução. A gente fala muito de execução, né? A gente já sabe aí 10% de estratégia e 90% de execução. Exato. Né? E essa execução, eu acho que articula muito bem dentro do papel de recursos humanos e dentro do papel do CHRO com os líderes. Mirela, qual é o teu perímetro hoje? Quer dizer, você tem a área de recursos humanos, que faz esses processos clássicos, né, do recrutamento, a aposentadoria, né, a pessoa sair da companhia,
Que outras áreas assim você tem sob a sua responsabilidade hoje? Uhum. Hoje, dentro da AFIA, né, falando um pouco de AFIA aqui, eu tenho um perímetro também amplo. Uhum. Ele começa na área de RH, que é de gente e gestão, um pouco nesses parâmetros que a gente falou aqui, Uhum. tanto de organização de processo, quanto da parte estratégica também, de gestão de metas, de diretrizes e todos os rituais que a gente tem aqui para conectar com os objetivos de curto e longo prazo. Eu tenho todo o centro de serviços compartilhados, então, na sua amplitude, né? Área de compras, área de atendimento interno, quanto você pagar, quanto você receber, o que fica da operação da tesouraria. Então, toda a área também que olha para a transformação de processo, então, o que a gente pode ter de melhoria de processo. Então, essa é uma segunda diretoria também bem robusta e que é muito estratégica hoje para dentro da AFIA, por todas as aquisições que ela passou. Depois eu posso contar um pouquinho de AFIA também, que tem uma história lindíssima. TI, então tenho TI, então toda a parte de back-office de tecnologia, infraestrutura, sistemas, toda a parte de segurança, a parte de dados também, de como é que a gente organiza esses dados, como é que a gente potencializa aqui a tomada de decisão para dentro da companhia. E eu tenho também o privilégio de ter a área de obras. Obras. Tá faltando. Exato. A área Tinha de muita obras. diversão aqui, faltava. Não é, gente, faltava uma diversão. Isso. E também um time super competente, né, que traduz aqui o propósito da companhia, que é levar a medicina para dentro de regiões ainda remotas dentro do Brasil afora. E muitas vezes, né, com o prédio que é o mais bonito, né, mais em Rondônia, Amazonas, em cidades que são remotas e que fazem parte de uma estratégia de transformação de saúde, que está também super regulada aqui através do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, onde você visa uma distribuição melhor dos médicos em todo o Brasil. Hoje a maioria dos médicos ficam aqui na região sudeste, né? E aí a gente tem esse desafio de construir esses hubs de saúde para que a gente possa concretizar o sonho desses jovens que querem ser médicos na prática, na medicina também. Então, são muitas unidades aqui, 70% entre Norte e Nordeste, em cidades que a gente nunca ouviu falar, né? Abaetetuba, Ji-Paraná, entre outras aqui, Itacoatiara, mas que tem toda a sua beleza. Niterói? Pô, isso aí, Aqui do lado, eu sempre ouvi falar de Itacoatiara. O resto não. Eu, curiosamente, não. Pô, Santo Inês, né? Marabá, mas é maravilhoso a gente ver a transformação do Brasil nesse sentido. Mirela, só para quem não conhece, não está familiarizado com o nome AFIA, explica rapidamente o que é, e você falou que a trajetória é super bonita, e com aquisições e tal. Dá uma palhinha pra gente do que é. AFIA em Swahili significa saúde e bem-estar. Falando rapidamente sobre a história da companhia, porque é uma companhia jovem, mas que teve muito sucesso. Então, ela começa com um casal de médicos que aceita um convite de restabelecer ou de reestruturar a faculdade onde eles fizeram a medicina, que é a Faculdade de Barbacena. A partir daí, surgem outros convites para que eles desbravassem o Brasil. Eu estou falando de 25 anos atrás. Então, o doutor Nicolau e a doutora Rosângela Esteves começam a desbravar o Brasil. Curta, né? Exato. 25, né? Você perguntando Mas imagina que eles vão para Araguaína, eles vão para cidades onde eu já vi fotos dentro das unidades, você não tem estrada, você não tem nada, no meio do Tocantins. E eles começam, então, a levar a medicina para esse interior. Tanto que essa sempre foi um pouco do DNA e da cabeça do fundador, de levar a saúde, de levar a medicina para esse interior que não tinha tanto acesso à saúde quando a gente pega de 20 anos atrás para cá. Bom, em 2016, o Fundo Crescera, né, através da liderança do Paulo Guedes, começa, então, a olhar oportunidades que fariam sentido em termos de lifetime value e também na parte de educação. Eles tinham, naquele momento, um preparatório de residência, que é a Medcel, e começaram a olhar, então, oportunidades dentro do mundo da educação, que o fundo acreditava nessa tese da educação com a prática e trazendo bastante disrupção para esse currículo. Em 2016, então, Virgílio Gibbon, nosso CEO, chega dentro da AFIA como número 1
para fazer essa tese se concretizar. E a partir daí, 2016 até 2019, então, essa tese começa aqui a ter resultado super bacana. Em 2019, abre capital na Nasdaq, porque quando você junta a graduação com a Medcel, que era uma empresa de tecnologia, a ideia que foi potencializar o valor aqui da companhia e do que um novo ramo que a gente estava criando, que era de EdTech, né, de educação junto com tecnologia vocacionada para a área de saúde. E a partir daí, então, a gente tem crescimento de 4 vezes em 4 anos, sai de 2, 3 mil funcionários para 10 mil colaboradores que a gente tem hoje. Esse ano aqui com um guide já está faturando 4 bi de reais e servindo sempre o médico, né? O propósito da companhia é transformar a saúde com quem tem a medicina como vocação. Então, o médico ele é central dentro de toda a estratégia da companhia, do sonho que ele tem, né, de se tornar médico até a prática. Então, a gente tem hoje, são 33 campos vocacionados para a medicina, são mais de 25 mil alunos de medicina no Brasil todo. Para a graduação, além da medicina, a gente também tem outros cursos, a gente acredita bastante nesse hub de saúde, principalmente quando você está em regiões remotas. Você tem o médico, mas você também tem a nutrição, você também tem o fisioterapeuta, você também tem o enfermeiro. Então, a gente viu isso realmente, você é odonto, você tem ali, você começa a germinar um hub realmente que transforma completamente a sociedade onde essas pessoas estão. E o bacana é que, assim, quando você fala de hub, ele não para na educação, né? Quer dizer, vocês estão a Não, partir da educação criando um ecossistema que o exatamente. cara sai, o médico sai, né? E você continua na vida dele durante um período, né? Exato, e essa é a beleza desse ecossistema, porque Legal. a tecnologia, ele acaba auxiliando o médico em produtividade, em atualização, em assertividade, Legal. com produtos hoje que têm muito impacto dentro da área da saúde como um todo. Hoje são mais de 300 mil médicos conectados no nosso ecossistema. Uau, além dos 25 que estão estudando, tem mais 300 que estão no ecossistema comprando, se Exatamente. relacionando de alguma maneira Exato, com através de vocês. produtos como o Whitebook, que ajuda ele na tomada de decisão, né, à beira-leito, na hora que ele está ali praticando a medicina, no iClinic, que é onde ele tem telemedicina, onde ele tem prontuário, entre outras funcionalidades. A gente também já embarcou inteligência artificial Eu ia te dentro perguntar desses sobre isso. produtos. Para dentro também? Vocês têm, esse é um assunto também recorrente desde a primeira temporada, que é É. Sim, o uso de inteligência artificial no RH em Sim. funções próximas. sim. O que vocês têm feito nessa área? Muita iniciativa em relação a atendimento. Normalmente a gente começa nos processos onde você pode ganhar escala, eficiência e disponibilidade. Então, bastante em atendimento, Atendimento ao público interno de vocês. atendimento ao público interno e em geral, não só de RH, mas do centro de serviços compartilhados como um todo. Então, não só aqui para esse colaborador que vai ali, até quando que eu posso ver meu olerite, ou eu já dei uma informe de rendimento, etc. Acho que está todo mundo... Isso, acho que está todo mundo experimentando dentro desse quase primeiro... o óbvio, né? Isso aqui, exato. por que eu nunca fiz isso antes, né? Exato. Para você ganhar escala, produtividade, já tem um novo desenho organizacional aqui, entra um pouco também do poder do RH. Legal. Né? Assim, como é que o RH pode ser esse parceiro para dar esse reskilling, upskilling, né? E também redesenhar a organização, porque uma vez que você automatiza todos esses processos, sem dúvida você vai ter que mudar um pouco de como é que é a sua organização. São Então, quantos funcionários, desculpa? São 10 mil colaboradores. 10 mil, né? 10 mil. E você, como CHRO e a sua equipe, vocês lideraram ou foram um dos protagonistas dessa transformação que você começou a falar? Sem dúvida, no recrutamento e seleção, dentro do centro de serviços compartilhados e também junto com a área de produto, onde a gente acaba também aqui tendo parcerias, e a área de produto é tecnologia mesmo, Na veia. né? Na veia, é o desenvolvedor que a gente tem, é o time de produto, é o time de CX, né? É o time de arquitetura que ajuda a desenvolver, né? E é o grande responsável por desenvolver esses produtos que vão ser utilizados pelos médicos. Para esse ecossistema que hoje tem 300 mil médicos por mês que acessam as nossas plataformas. Então,
é um impacto muito expressivo dentro da saúde como um todo. Isso vai abrindo também outras oportunidades, né? Oportunidades em B2B, por exemplo, junto com as farmas, oportunidade de parceria junto com outros institutos. E o que eu acho lindo também dentro da AF aí, que eu acho que ele conecta muito com a questão do propósito, e aí a gente vê propósito, missão, cultura, engajamento, articulando ali muito bem, é o impacto social que a gente tem. A gente fez uma pesquisa em relação ao impacto social, com auditoria e tudo mais, dentro das nossas operações. E a cada R$ 1 investido, a gente tem um retorno de R$ 3,58, que é belíssimo. São mais de 800 mil atendimentos gratuitos para a população anualmente. E a gente tem aqui um desafio até 2030 de fazer 5 milhões de atendimentos. Então, imagina Isso está que contigo também? sustentabilidade não está Tá com comigo, a- tá com o VP médico. Ah, tá. Então, o VP médico hoje ele Tem muito a também ver com o articula negócio, com o né? instituto, exatamente. Então, Perfeito. ele é que cuida hoje desse processo, né, e dessa estratégia, mas somos sócios todos ali e a gente cuida, né, não só do instituto, mas também desses atendimentos em cada um dos negócios. Porque quando a gente olha as verticais de negócio, a vertical de graduação, que você tem 6 anos para formação, principalmente os 2 últimos anos, ele está atendendo, né? O médico já está realmente na prática médica, ali junto com o preceptor, junto com o professor médico, auxiliando aqui para que ele se sinta, e não só, né, aqui tendo a prática médica, mas também já utilizando no Claro. nosso ecossistema. Então, ele está usando o Whitebook, ele está usando o Medcel como preparatório de residência, se ele for fazer residência. Muito Então, o bacana. ecossistema, ele é muito robusto para realmente Legal. ser um parceiro estratégico do médico dentro de toda a sua jornada, né? Ele começa os seus 20 e poucos anos, etc., e o médico atua até 60, 70 anos, assim, é lindíssima, uma profissão muito O lifetime value do bonita. teu cliente é longo. É longo, Mas é o que é longo. lifetime value? Vale a pena vocês explicar. É o tempo que a empresa vai se relacionar com ele, né? Com esse cliente, né? Mas eu estou aqui pensando Uhum, também, assim, a gente tem vários CHROs ou aspirantes a CHROs ou diretores de RH nos ouvindo, e eu fico pensando, ele falou, pô, mas a Mirella cuida, além do RH, ela cuida de centro de serviços, tesouraria, tecnologia, aham, obras, e eu estou tentando, até pensando nessa pergunta do Alexandre, do superpoder, né? uhum, O que une tudo isso? E, assim, eu te ouvindo, foi legal, porque assim, eu acho que tem a coisa da produtividade, né? Tudo que uhum, você citou tem que ser produtivo, tudo que uhum, você citou tem que ser eficiente, e tudo que você citou tem que ter alguma experiência, até obra, né? uhum, A sem obra você tem dúvida. um custo, mas você tem que ter uma experiência da pessoa que vai entrar naquela obra, ela tem que ser produtivo. É, Essa cabeça uhum, de produtividade, eficiência, isso é algo, eu te conheço um pouco, que você traz uhum, bastante sim, em qualquer discussão de gente. uhum, Conta um pouquinho de como é que você foi juntando essas uhum, experiências para você ter o que você, uhum, essa visão hoje, né? sim, Porque muitas pessoas falam, tá legal, eu quero ser a Mirella quando crescer, né? uhum, Muitas garotas, né? Nos ouvindo, eu quero ser. é isso. Como é que eu viro uma Mirella quando eu crescer, para ter essa cabeça de entender eu Uhum, preciso entender de tesouraria, eu preciso entender de obra, eu é. preciso entender. A gente tem O que eu preciso entender para é. estar no teu lugar? Eu acho que de gestão, da agenda de negócio, dos indicadores de negócio. E a agenda central nossa são pessoas. A gente aqui articula uma engrenagem que é enorme dentro da organização. E é claro que a gente traduz todo dia no nosso papel de liderança aquilo que é a estratégia da companhia, aquilo que a gente quer atingir no longo prazo, no dia a dia, nas nossas atitudes, em cada reunião. A gente está no palco o tempo inteiro como liderança. Isso pode ser um coordenador, um supervisor, um especialista. A gente está em todos os momentos traduzindo a estratégia da companhia. No momento que isso está claro para a organização como um todo, e a gente repete e ensina e revisa, né, e escuta feedback, etc., isso permeia a organização e a gente cria aqui realmente um exército no bom sentido para perseguir aquilo que é o propósito da companhia.
Eu acho que, assim, eu tive uma carreira eu sempre gostei do mundo corporativo, de desafios, eu gosto muito dos ciclos, né, de ver o planejamento, a execução, ver o resultado disso tudo acontecendo. E eu acho que nesses ciclos, né, de pelo menos aí em cada função, né, 2, 3 anos em cada função, etc., a gente vai aprendendo muita coisa e muita competência diferente com quem a gente está também aqui interagindo, colocando o cliente no centro, colocando as pessoas no centro. Então, para mim sempre foi muito importante isso, como pré-requisito, ter pessoas. E aí, quando a gente está falando de cliente, a gente está falando de pessoas também. Como é que eu posso tornar aquela experiência mais leve, mais fluida e que, de novo, ela esteja conectada com o que a empresa quer implementar? Uhum. Você fez uma pergunta muito interessante, que é como é que alguém pode, o que alguém precisa aprender para sentar na tua cadeira. É. Eu fiquei curioso para saber o que você está querendo aprender em seguida, mas para fazer isso eu vou chamar o nosso primeiro momento Work in Progress. Esse é um quadro fixo que a gente tem, é o nosso primeiro momento WIP, que é o Work in Progress, que a pergunta que a gente faz é, qual é o seu Work in Progress? No que você está trabalhando hoje, ou como eu estava curioso para te perguntar, o que você está aprendendo ou quer aprender em seguida para continuar a sua trajetória profissional? Sim. Bom, eu acredito muito, né, no slogan de vocês aqui, que é o Work in Progress. Eu acho que a gente constantemente tem que se desafiar, tem que ser curioso, né, tem que tocar em competências que a gente ainda não domina. Sem dúvida, inteligência artificial, sem dúvida a questão de tecnologia, né, que ela vem embarcada junto com toda a parte de dados, conhecer cada vez mais o negócio, né, porque são 3 negócios hoje distintos que a gente tem dentro da companhia, numa dinâmica, principalmente de tecnologia, que é assim, com muita velocidade. E eu acho que do lado pessoal aqui, né, a parte de longevidade, a parte de como é que a gente aqui abre para ter um portfólio, né, de atuações, seja no board, seja em conselhos aqui ou comitês de pessoas. Então, essa tem sido um pouco do meu aqui da minha dedicação em termos de novas competências para explorar e também para a gente continuar aprendendo. E é interessante porque hoje dentro da internet você tem tudo, né? Então, assim, você tem uma biblioteca imensa, né, de conteúdos, de podcasts, de tudo que você pode aprender com pessoas que são super referências dentro do mercado. Eu acho que a gente está vivendo um momento único, cada vez colocando mais protagonismo dentro de cada indivíduo e realmente acho que instigando essa curiosidade para a gente ir melhorando como pessoa também. Legal. Maravilha! Esse foi então o nosso primeiro momento Work in Progress, que é um oferecimento da Stay Previdência. Mirela, a gente fez uma conversa prévia a essa nossa entrevista, ao nosso bate-papo, e você disse uma coisa que me chamou muito a atenção e que vale a pena compartilhar com você que está assistindo a gente, que é para fazer essa ampliação do seu escopo de atuação, você teve, como muitas pessoas na sua posição, que ir entrando em territórios que você muitas vezes não domina do ponto de vista das competências. Sim. O que significa assumir riscos profissionais. Eu queria que você falasse sobre esse processo de deliberadamente se colocar em situações que você sabe que você tem que correr atrás daquela competência. Sim. E queria te pedir para falar sobre isso de uma perspectiva de uma mulher profissional com as dificuldades, os desafios extras que a gente sabe que as mulheres têm no mercado de trabalho pelo machismo estrutural da nossa sociedade. Sim. É uma jornada, né? Eu falo que a gente tem que sonhar grande a partir desse sonho, ter muita determinação, ter muita coragem. E eu acho que olhar numa perspectiva que não é da foto, é do filme, né? De vez em quando você vai derrapar, de vez em quando você vai dar para trás, de vez em quando você... Mas isso não pode abalar, né? Eu acho que tem que levar tudo como um aprendizado, levanta e segue adiante.
eu acho que em vários momentos da minha carreira, eu acabei sendo aqui topando fazer desafios que não estavam necessariamente ali dentro do meu papel de recursos humanos. Eu já estava efetivada, eu lembro que na Brahma, como analista, me formei e falei, não, quero fazer esse trainee. Eu tenho que fazer esse programa, porque ele vai me dar uma amplitude aqui de conhecimento, de visão, de experiência, que vai ser completamente diferente. Então, fui fazer o trainee. Depois tiveram momentos também... Foi Brahma, você falou, né? Fui Brahma Brahma, e tá. depois Ambev. Uhum. Foram 8 anos. E eu acho que aqui também tem alguns pontos interessantes. Eu lembro quando eu entrei na companhia e com executivos, assim, imagina, isso é 96, pronto, já entreguei a idade. Precisava. Esse é um podcast anti-etarista, então não tem nenhum problema, não tem nenhum problema em entregar a idade. X, né? Isso. Mas eu olhava aqueles executivos e aquilo me inspirava. Então, eu acho que isso é um ponto bacana também, né? Da gente olhar o protagonismo. Magin Rodrigues, essa turma? Magin Rodrigues, Brito, Marcel Teles, Lema andando no meio do escritório, Antônio Salvador. E eu via Maurício Luchetti, né? Você tá bem agora, hein? Você Puxou. tá bem. Mas eu lembro dessa articulação, sabe, dentro de um escritório já completamente moderno naquele momento, então aberto, sabe aquele negócio de ir na mesa, deixa eu resolver esse negócio, né, de você articular de uma forma viva a organização, o produto da organização. Isso me inspirou demais. Mas você é de uma geração que teve menos exemplos mulheres sentadas nessas cadeiras. Total. Isso te influenciou de alguma maneira? Falou, cara, eu quero quebrar essa bolha, ou isso te atrapalhou? Como é que isso foi? Eu na tua acho que cabeça? naquele momento não, porque acho que a própria... Porque hoje as meninas têm Mirella, tem... Tem né, muitas mulheres. Eu consigo aqui listar várias que me inspiraram, Hoje, mas se ao eu não me longo engano, de toda a carreira. 65% da pesquisa do Vila Nova Partners, se eu não me engano, que é uma consultoria. Sim. 65, 6 em 10 ou 7 em 10 Uhum. diretores de RH ou diretoras de RH das top 500 do Brasil são mulheres. É. Então as mulheres têm hoje muito mais... Visibilidade, inspiração, em quem... acho que em quem se apoiar também, né? E acho que a gente também tomou muita consciência de outros tópicos, né? De sororidade, de rede de apoio para se organizar em relação, né, à vida familiar, com os filhos. Acho que a própria questão também dos benefícios de licença estendida. Claro. Eu tive muitos desafios, principalmente nessa época. Eu sou mãe solteira, na minha época eram 4 meses de licença, era aquele negócio, né, de olha, eu chamar o táxi, vem aqui, amamento minha filha, depois ela vai embora, na hora do almoço eu dou um jeitinho, depois tinha que voltar para o escritório rapidinho. Então, assim, você... mesmo assim, eu acho que a determinação, a coragem, o sonho sempre teve comigo, no sentido de eu quero liderar uma grande empresa e eu quero estar dentro desse papel junto, né, com pessoas aqui que vão somar também na minha trajetória profissional e que eu vou poder ter grandes realizações com sócios. Então, eu sempre acreditei muito no coletivo e não só no individual. Você citou a sua experiência na Brahma. Sim. Mas adiantando um pouco esse filme, adiantando bastante esse filme e pensando na sua carreira mais recente em RH, como CHRO, tem momentos em que você deliberadamente assume o risco de ir para uma área que você eventualmente não domina, que você talvez possa contar para a gente, e se em algum desses momentos o fato de você ser mulher aumentou a altura do salto que você tinha que dar? Acho que tiveram 2 momentos, assim, eu tive um momento também de expatriada, que eu fiquei em Pittsburgh também, numa indústria, né, grande de alumínio, fiquei em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Também foi uma experiência de 1 ano e meio, né, liderando um projeto global de RH para mais de 30 países. Então, também foi uma experiência que me tirou completamente da zona de conforto, em termos de cultura, referência, em termos relacionados aqui à tecnologia naquele momento, estou falando de 2010, que me desafiaram e que eu fui... né, corri atrás, aqui fiz a parceria com pessoas que poderiam me ajudar, me ensinar, né, fazendo aqui as conexões também, sempre no coletivo, cliente, quem é que está junto, o time é importante para estar concretizando aquele projeto específico.
Eu acho que um outro momento foi no próprio Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, assim, assumir a responsabilidade para fazer a gestão, né, como CHRO de 150 mil colaboradores, numa empresa de varejo, numa empresa que eu, naquele momento, eu até pensei assim, falei, caramba, eu podia estar começando numa menorzinha? Podia ser mais simples. Uma coisa mais simples, e depois vir para cá. Mas era a oportunidade que eu tinha, né? E naquele momento, o feedback, inclusive, do CEO Mirela, você participou do processo seletivo, está sendo escolhido porque você não é só de RH. Você já passou pelo centro de serviços compartilhados, você Isso foi importante. Isso foi importante. Então, eu acho que aqui, se arriscar também em movimentações e ter a coragem, porque a gente, aqui como mulher, né, a gente se coloca em uma posição inferior aqui nessa postura, nessa síndrome de impostora o tempo inteiro. E por que não se dá a oportunidade de aprender, né, de errar e seguir adiante? Assim como qualquer executivo também faria. Ninguém é perfeito, ninguém é o super-homem ou super-mulher. E eu acho que tem muita também força e confiança na construção, né, dessas parcerias junto com os sócios, pares, comitês, conselhos, governança e assim por diante. Na questão aqui do GPA, então, quando eu fui para assumir, o feedback que eu recebi olha, você vai porque você não é só RH, você está falando também sobre negócio, você fez movimentos dentro da organização que foram laterais, que foram extremamente importantes. Então, até quando eu falo muito com as executivas e executivos, eu falo, não menosprezem as movimentações laterais. Eu tive momentos também que eu fiquei 6, 8 anos como gerente, mas eu não fiquei na mesma posição, né? Então, uma hora eu fui business partner, outra hora eu fui COE, outra hora eu fui projeto, outra hora... Você vai somando, exatamente, em diferentes perspectivas de negócio, em diferentes perspectivas da própria função de recursos humanos ou de outra função, que são riquíssimas, que vai te ajudar, né, lá na frente, para que a gente tenha mais a coragem, assuma um pouquinho mais de risco em relação a esses desafios, que a gente nunca está pronto, tá? Isso que eu queria só uma visão tua, assim, você hoje também está começando a formar várias pessoas, muitas pessoas passaram pelos seus times, você entrevistou muita gente. Qual é a tua sensibilidade, tua opinião sobre esse apetite a risco dos atuais profissionais que trabalham nessa área de recursos humanos? Quer dizer, você acha que eles estão percebendo mais o que você acabou de falar, ou isso ainda, falei, puta, eu ainda não acordei para isso? Eu acho que a gente está ganhando cada vez mais maturidade, eu acho que a questão aqui da gente calibrar talvez um pouco mais essa velocidade, de que sim, a gente pode ocupar esse espaço, de que a gente também, assim como a gente fala o tempo inteiro, que a gente tem que estar aprendendo, que a gente tem que estar se desafiando, que a gente tem que ser o protagonista, eu acho que a gente também pode buscar esses desafios dentro da agenda de negócio. Legal. Pelo superpoder que a gente já tem, né? Que a gente começou a falar. Com certeza. Né? Legal. Eu quero olhar para o futuro seu na AFIA, mas eu quero fazer isso dentro do nosso próximo momento Work in Progress. Mirela, esse é o nosso segundo momento Work in Progress, e esse aqui chama-se O que você faria? E a brincadeira é a seguinte, se você tivesse um orçamento ilimitado para investir em desenvolvimento humano, investir no desenvolvimento da equipe da companhia, que projeto você tiraria da gaveta? Eu nunca convivi com orçamento limitado, para começar. Quem passou no varejo sempre tem aquela cabeça eficiência, produtividade, pacote, né? Mas agora é para você sonhar. Momento sonho, né? Bom, olha, sem dúvida, acho que iria para a tecnologia, iria para toda a questão de inteligência emocional aqui, formação de liderança, para a gente ter ambientes de trabalho, eu acho que experiências através dos produtos que são diferenciados. Eu acho que eu tiraria esse projeto aqui para colocar em prática. Muito legal. Esse foi o nosso segundo momento Work in Progress. E o momento Work in Progress, o que você faria, é um oferecimento de LG Lugar de Gente, IA aplicada a toda a jornada de pessoas.
participei Uhum, há uns, diria, talvez 10 anos, 10 ou 12 anos, 10 anos atrás, uhum, de uma reunião dessa de CHRO, uhum, e, e, e uma das pessoas que está facilitando o grupo levantou, e a gente estava falando sobre o CHRO, o diretor de RH, virar uhum. CEO, Sim. e ele perguntou, a pessoa perguntou, "Pô, quem aqui gostaria de ser CEO?" Uhum, E dos 30, 40, uns 3 ou 4 levantaram a mão. uhum, Eu espero que hoje, 10 anos depois, isso mudou. Eu uhum. estava fazendo as contas aqui, o Virgílio, que vai nos escutar, ele já está. Quem é o Virgílio? Virgílio Gibbon é o CEO da AFIA, Aham. que entrou em 2016 e esse ano completa 10 10 anos na anos. posição. 10 anos. Já escutou, Virgílio? Olha, ele já entendeu onde é que a gente está indo. O tempo médio de CEO, eu estava perguntando, vendo aqui, perguntando para o pai dos burros, né, o ChatGPT, é entre 5 a 7 anos. Então, Pronto. Você sabe que a gente fez um evento Virgílio, agora. abre o olho, né? Virgílio. Olha, abre o olho, nós estamos chegando. então chega, as meninas estão chegando. Mas ser CEO Uhum, é um sonho teu, é um caminho possível, é algo que você uhum. gostaria de realizar como CHRO, e você vê isso Sim. possível? Eu acho que é um caminho possível. Eu acho que está cada vez mais nessa agenda de negócio, sem dúvida, é uma coisa que me desafia, que eu gosto. Não foi algo que eu tinha sonhado inicialmente. Eu falei, quero ser um CHRO. E aí fui fazendo toda a carreira, né, de trainee, analista, coordenador, Check. gerente, Mirela, check. né, diretor, né, de repente CHRO. Sim. Então aconteceu, esse sonho se concretizou. Agora, quando a gente vai realmente mergulhando, a gente vê que a gente é o grande arquiteto ali, o grande parceiro do CEO, do CEO. Então, a gente estava na semana passada, inclusive, num evento com toda a liderança, que a gente tem esse ritual de cultura, um kickoff do ano, onde a gente fala das metas, a gente falou dos últimos 10 anos e a gente também projetou os próximos 10 anos. E a gente levou um robô Olha. de 52 quilos, a gente apelidou ele de Gibote. Que era o... Que era, ele falou assim, e agora, hein? Como é que fica essa visão para os próximos 10 anos, legal. né, com tudo de inteligência artificial? Claro. Mas é isso, é traduzir. Nós traduzimos essa estratégia através das pessoas e inspira, né, as pessoas para continuar aqui dando perpetuidade, né, dando significado para as pessoas em relação àquilo que a gente produz. Então, sim, seria algo que eu olharia. Resposta... Talvez estrategicamente o que eu faria deixa eu ir para uma BU pequena, menor, aí depois a gente vai para faz esse movimento. Sim, mas a resposta... eu acho que é sim. A gente está estourando já o nosso tempo, que a gente tem um compromisso com o nosso espectador de não fazer programas muito longos, mas eu queria dizer que eu torço para que o seu sim se realize, Isso. porque, entre outras coisas, nós precisamos de mais CEOs mulheres. Sim. E aí eu queria perguntar e te pedir uma resposta curtinha. Você acredita que existe um estilo feminino de liderança e esse estilo, de alguma maneira, pode fazer a diferença? Sem dúvida. Acho que as mulheres, e eu vejo muito, principalmente quando elas se tornam mães, né, tem uma insegurança muito grande em relação à carreira, e eu falo de lugar próprio, por ser mãe também. Minha filha tem 23 anos, e eu falei, pronto, agora acabou a minha carreira, o que eu vou fazer? E não é isso, né? É da onde a gente aqui desenvolve empatia, multitarefas, a gente articula na família inteira, você acaba sendo aqui o centro, né, para inspirar, formar, educar os filhos e, de certa forma, influenciar a família como um todo, amigos. E eu acho que traz competências aqui maravilhosas. Então, eu acho que as mulheres, sim, têm um estilo para liderar, que é muito diferenciado. Quando a gente olha, inclusive, mercado, né, e vou falar um pouco da AFIA, hoje é uma empresa genuinamente feminina, 60% da demografia são de mulheres, quando a gente olha hoje o mercado de medicina, os últimos anos, quem tem mais se matriculado para serem aqui os médicos, as médicas do futuro, na sua maioria hoje na sala de aula são mulheres. Então, eu acho que
a gente tem que parabenizar essas guerreiras que vieram na frente, admirá-las, né, e seguir os exemplos e também aqui trazer essa coragem, essa determinação para chegar lá. É isso. Maravilha. Mirela, super obrigado. Obrigada, Salve. Prazer Foi um enorme. magnífico espetáculo ver essa história contada por você e poder também ter feito parte um pouquinho. Sem Muito dúvida, legal. você é super parte disso. Super legal. Obrigada. Prazerzaço. Muito Alexandre. obrigado, foi uma delícia e nós vamos já para o debriefing. Nesse debriefing a gente sempre troca uma ideia aqui sobre o que a gente aprendeu no episódio, né? E esse episódio foi interessante e para mim marcou muito a brincadeira que você fez, que é você que está nos assistindo e eventualmente quer ocupar uma cadeira como essa da Mirela, você falou, Claro. como é que eu viro uma Mirela quando eu crescer, né? E eu estava aqui pensando, tem 3 pontos que me chamaram a atenção, embora não seja a minha praia, né? Eu nunca vou ser CA de RO de lugar nenhum, mas como Pelo menos nessa vida, né? pelo menos nessa vida, mas como um observador desse universo, teve 3 coisas que me chamaram a atenção, que acho que conversam com aquela ideia do novo poder do CHRO, do diretora de RH. Primeiro é uma disposição, uma abertura para girar, rodar pela empresa, ocupar outras posições que não estritamente a posição de líder da área de pessoas. Então a gente conversou sobre a questão de ser mais estratégico, de estar mais dentro do negócio, e quando a pessoa tem a oportunidade de girar pela companhia, ela adquire talvez muito mais naturalmente essa capacidade, essas habilidades. A segunda percepção que eu tive, que está diretamente ligada a essa, é a necessidade e a abertura para correr riscos. E a Mirela conta muito bem sobre a disposição dela de entrar em áreas da companhia ou das companhias por onde ela passou, desde a Brahma até a AF, onde ela está hoje, áreas que eventualmente ela não domina. No começo da conversa a gente fala sobre, ela conta que assumiu a área de obras da companhia e dá risada, né? Porque ela disse, nunca imaginei que ia cuidar disso. Perfeito. Esse é um desafio para qualquer pessoa, né? Você assumir uma área que você sabe que você não domina, e tende a ser um desafio ainda maior para mulheres, por conta da sociedade, do machismo estrutural que a gente vive. As mulheres tendem a ser mais retraídas desse ponto de vista por, ao longo da vida, lidar com muito obstáculo, com muito homem dizendo que ela não sabe fazer aquilo ou que ela não é qualificado bastante. E tem um terceiro ponto, que é a ambição, no melhor sentido da palavra. Tem gente que não gosta da palavra ambição. Eu estou usando aqui ambição no melhor sentido da palavra, que é essa disposição para como ela faz, olhar para a carreira dela e falar, eventualmente sim, um caminho para mim amanhã é ser CEO desta companhia onde ela está hoje ou quem sabe de uma outra empresa. Essas ideias, movimentos laterais, assumir riscos e essa ambição para crescer, para mim fazem a diferença. Porque a ambição, às vezes a gente enxerga como uma coisa ruim, né? Mas a ambição, se a gente olhar, ela usou essa palavra de sonho grande, né? Quando você tem um sonho grande, o dia a dia, às vezes difícil, fica mais tolerável, né? Porque você tem aquele sonho grande, eu quero chegar lá. Então, eu acho que isso é super importante, principalmente em qualquer processo de carreira, né? Você tem uma ambição, tem um sonho grande, que vai te ajudar a lidar com um dia cinza. Eu acho que o exemplo dela, e a gente também viu com o da Ana Buchain, da B3, e eu acho que a gente vai ver outros CHROs que a gente vai entrevistar durante essa temporada, que é esse novo perímetro da gestão de recursos humanos e talvez outros tipos de recursos, né? E eu acho que talvez essa coisa dos recursos, quando a gente fala de gestão de recursos, talvez esteja o segredo de por que ela está à frente de tantas áreas e por que a Ana hoje cuida de marketing na B3 e como vários RHs hoje se envolvem com tecnologia. Porque eu acho que quando você olha uma pessoa que tem capacidade de resolver problemas, de ter uma abordagem de eficiência, de produtividade, de experiência, essa visão de experiência, você ter, eu quero que um funcionário tenha uma boa experiência. Essa conversa não é muito diferente de um cliente ter uma boa experiência, né? Então você está antenado com este processo. Poxa, eu preciso gerenciar os recursos financeiros do RH. Cara, é gestão de recurso, de orçamento, de custo, de planejamento. Então, são competências que você vai adquirindo que elas podem e devem ser utilizadas em outros processos de uma companhia. E, além do mais, eu acho que, assim, no final das contas, determinada área não foi bem. Você pode avaliar só sobre o aspecto de pessoas,
mas nunca é só um aspecto. Às vezes as pessoas são ótimas, mas ela não tem a tecnologia adequada. Às vezes as pessoas são ótimas, mas os processos são ruins. Os serviços que oferecem para ela são ruins. São ruins. Então, quando você tem uma pessoa que tem essa visão mais ampla de produtividade, como é que eu faço um grupo de pessoas mais produtiva? Eu acho que esse é o novo futuro do RH. E principalmente quando você fala de uso de tecnologia, de AI, né, que vai, vamos dizer, toda a parte mais operacional, ela vai sendo resolvida, né, ao longo do tempo, sobra a estratégia, sobra essa competência, né? Então, eu acho que a gente vai ver mais exemplos, mais Mirelas, mais Anas Buchains, mais outros profissionais que atuam com esse perímetro mais ampliado. E para quem está nos ouvindo, eu acho que os profissionais de RH deveriam se espelhar neste tipo de modelo para construir suas carreiras, porque se a gente está falando de work in progress, está falando do futuro do trabalho, eu acho que esse é o futuro do RH. Muito bom, me ocorreu aqui, eu vou preparar para colocar nas redes sociais, onde você sempre nos encontra como o IP Podcast, um artigo que vai reunir ali o que você precisa fazer para amanhã ocupar uma cadeira como essa da Mirela, com um quadradinho ali para você ir ticando aqueles itens. E sem esquecer que a gente, né, ou seja, estamos em campanha para Mirela CEO. Mirela CEO. Então, Virgílio Gibbon. Olha, fica de olho. Isso aqui, se não for na África, vai ser em algum lugar. Vai ser CEO em algum lugar. Muito bom, esse foi mais um episódio do Work in Progress, que é sempre um oferecimento da Comp, da Stay e da LG Lugar de Gente. Daqui a 15 dias tem mais um episódio, espero que você continue com a gente.